Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, mais um jogador deixa o Vasco. Vamos falar da saída do Carlos Palacios do nosso time. Vamos falar também aqui do Maxi Lopes, como que ficou a situação da dívida do Vasco com o ex-jogador argentino. E também vamos falar de zagueiros, que o Vasco está indo atrás e que o Vasco tem interesse em contratar para 2023 um zagueiro argentino e um zagueiro brasileiro que está jogando no futebol italiano. Fique até o final, muita coisa pra gente falar hoje, mas já vai deixando o like aí, como de costume, clica no gostei, se inscreve no nosso canal aí para ajudar a gente a chegar a 200 mil inscritos. Essa é a nossa meta desse ano de 2023. Muito obrigado aí a galera que tá sempre se inscrevendo. Falta muito pouquinho pra gente chegar a 183 mil inscritos. Muito obrigado dessa moral aí. Ativa o sininho das notificações também para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí para as notícias do Vasco, né? O Vasco pagou parte da dívida que tem com o Maxi Lopes, jogador argentino que atuou no Vasco entre 2018 e 2019 e se livrou do risco de ter o transfer ban da FIFA. O pagamento foi efetuado nessa última segunda-feira. O Vasco pagou cerca de 3 milhões de reais à vista ao argentino, como havia sido determinado em decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O prazo venceria nessa quinta-feira, né? E o Vasco conseguiu aí efetuar esse pagamento. Mas a dívida com o argentino ainda não acabou. Agora resta uma parcela de aproximadamente 700 mil reais, que ainda vai vencer em fevereiro, para que o Vasco quite totalmente a dívida com o ex-jogador. Vale ressaltar que o Max processou o Vasco por atrasar salários e obrigações trabalhistas. A dívida no total seria em torno de 5.283 mil reais. Em agosto, o Vasco teria fechado um acordo com os advogados do atleta e pagou 30% desse valor, aproximadamente 1.700 mil reais. O restante deveria ter sido pago em 6 parcelas. O clube, no entanto, pagou apenas a de setembro e parou de efetuar os pagamentos. Os advogados do jogador informaram a inadimplência que determinou o prazo aí para que o Vasco pagasse essa dívida até hoje, no dia 5, né? Um problema a menos para o Vasco, né? Tá aí o Vasco pagando essa dívida com o Maxi Lopes, né? Problema que foi feito aí pelo Alexandre Campelo e também pelo Jorge Salgado, que foram os dois últimos presidentes do Vasco, que nenhum deles pagaram aí a dívida com o Maxi Lopes. Deixe nos comentários quem para você foi o grande culpado dessa dívida e quase o Vasco podendo parar no transfer ban da FIFA, podendo ser impossibilitado de registrar novos jogadores. Bom, pessoal, e a grande notícia do dia até agora que eu tô gravando esse vídeo é a saída do atacante Carlos Palacios do Vasco. O Vasco já teria aceitado a proposta do Colo-Colo. O jogador irá para a equipe chilena por uma temporada. Após a conclusão do empréstimo do jogador, a imprensa chilena disse que o jogador não queria sair do Vasco. E nosso clube acabou não atendendo o pedido do jogador, que só vai retornar ao clube agora em 2024. Vale ressaltar que o Vasco desembolsou um pouco mais de 8 milhões de reais na contratação do Carlos Palacios junto ao Internacional, e agora ele vai para o Colo-Colo emprestado, né? Muito possivelmente o Colo-Colo irá pagar boa parte dos salários do jogador. A gente não sabe se o Vasco teve alguma compensação financeira por esse empréstimo. Eu acredito que alguma coisa o Vasco pediu ao Colo-Colo, né? Vale ressaltar que o jogador também não tinha mais clima nenhum para continuar no Vasco, e isso foi determinante para a saída do atleta. Também tem informações que o Vasco gostaria de desfazer do Carlos Palacios para abrir uma brecha para contratar um outro estrangeiro, né? Para abrir uma vaga aí de estrangeiro no elenco. A mesma coisa pode acontecer com o Matias Galaza, como a gente falou no vídeo mais cedo. O Galaza voltou para o Vasco, o Coritiba não comprou ele em definitivo, ele está de volta ao nosso time e o Vasco já planeja vender ou emprestar novamente o jogador para também abrir uma nova brecha, uma nova vaga aí para contratar outro jogador estrangeiro. Deixa aí nos comentários o que você acha da saída do Carlos Palacios do Vasco, jogador que vai para o Colo-Colo emprestado até o final de 2023. Bom, pessoal, o torcedor vascaíno segue esperançoso quanto ao anúncio oficial aí do meio-campista Orellano, né? O jogador que já está no Rio de Janeiro, já realizou exames médicos, mas o Vasco ainda aguarda apenas um documento do Vélez Sarsfield para poder anunciar oficialmente a contratação. Já está tudo ok com o jogador e só depende aí desse documento
vindo da Argentina para o Vasco anunciar oficialmente. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Vasco já tenha anunciado Orelhano, mas até agora nada foi anunciado, até agora nada do anúncio oficial e a gente fica aqui no aguardo, né? O jogador, como eu disse, já veio para o Rio de Janeiro essa semana, fez exames médicos, inclusive já foi até visto em alguns trechos da Vasco TV, né? Teve um site aí que descobriu uma imagem do Orelhano passando lá na Vasco TV. E o torcedor vascaíno segue esperando o anúncio oficial, né? Com certeza chega para ser um dos grandes jogadores do Vasco nessa temporada. Assim como o Vasco contratou o Pedro Raul, acredito que também o Orelhano pode ser esse jogador, um cracaço de bola aí com a camisa do Vasco. A gente espera isso dele, né? Jogou muito bem com a camisa do Vélez. A gente espera a mesma coisa com a camisa do Vasco. A gente sabe que é um jogador jovem, vai precisar de um período de adaptação. Ele é a primeira vez que ele está saindo da Argentina. A gente espera que ele consiga essa adaptação o mais rápido possível. Os jogadores do Vasco parece que estão abraçando os reforços que estão chegando, né? Na Vasco TV, vários jogadores disseram sobre os novos reforços, né? Estão tentando acolher o máximo possível os jogadores para que eles se sintam em casa, né? Assim como foi também o Pumita Rodrigues, né? Jogador que já foi anunciado pelo Vasco, inclusive já treinou com bola no time do Vasco, né? O Maurício Barbieri meio que fez um esboço do sistema defensivo do Vasco, com ele na direita, a zaga, com o Robson Bambu, o Léo Pelé e o Piton na lateral esquerda. Esse será o quarteto defensivo do Vasco, pelo menos no início dessa temporada. Deixa aí nos comentários aí o que você espera do Orelhano. O Vasco só está aguardando um documento aí do Vélez para anunciar oficialmente a contratação do meia argentino. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui de dois zagueiros, né, cara? Acho que mais 3 times estariam interessados no zagueiro Juan Jesus do Napoli, né? Jogador que já está há um bom tempo jogando lá no futebol italiano, tem passagens pela Roma, Inter de Milão e está atualmente no Napoli. Além do Vasco, o Atlético Mineiro, Internacional e Botafogo estão de olho na situação desse jogador. Me estranha nesse possível interesse do Vasco na contratação do Juan Jesus é o fator dele ser canhoto e jogar também pelo lado esquerdo. O Vasco desembolsou 16 milhões de reais para contratar o Léo Pelé, que eu acredito que será o titular da posição, e renovou o contrato com o Anderson Conceição. Os dois jogadores só atuam pelo lado esquerdo e os dois são canhotos. Não sei se faz parte dos planos do Vasco contratar um outro zagueiro canhoto. Para falar a verdade, o Juan Jesus joga muito mais do que os dois, né, cara? Valeria muito mais a pena, em vez de investir 16 milhões no Léo Pelé, contratasse o Juan Jesus. Mas já que trouxe, eu acho bem complicado que o Vasco vai trazer mais um zagueiro canhoto. Mas, obviamente, seria uma baita contratação, na minha opinião, caso acontecesse. E o outro nome é o zagueiro argentino Lucas Moreira, do Huracán da Argentina. O jogador teria sido oferecido ao Vasco e o nome do atleta foi sugerido também a outros clubes brasileiros. O empresário do jogador confirmou que o Vasco sondou o atleta, mas ainda não abriu negociações. Vale ressaltar que há interesse também de outros clubes, Boca Juniors e River Plate, estão na parada aí na disputa, além dos clubes brasileiros, por esse jogador. Também despertou interesse de gigantes argentinos, né? Com certeza esse cara chegaria para ser titular ao lado do Léo Pelé na zaga do Vasco em 2023, né? Deixa aí nos comentários o que você acha desses dois nomes, se você gostaria de ver algum desses zagueiros no Vasco. Fato é de que o Vasco precisa contratar um outro zagueiro aí, titular, para ser incontestável, né? O Robson Bambu não transmitiu confiança alguma ao torcedor vascaíno. É um jogador que, na minha opinião, chegou para compor o elenco, não para ser titular do Vasco. Deixa aí nos comentários aí quem você gostaria que fosse o xerifão do Vasco. Eu gostaria de ver o Lianco, mas infelizmente o Southampton da Inglaterra não quis fazer negócio pelo jogador. Inclusive ele até atuou no jogo de ontem na Premier League. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis!